Página 13, terceiro da réplica. A degeneração do espiritismo. O espiritismo foi um fato da fase de animal racional. O ser animal eram todos espíritas, porque todos viviam de experiências, sempre por acertar ou não. E por serem espíritas brilhava entre todos a inconsciência. Quem vive de experiências não tem consciência do que está fazendo. E assim, na categoria de animais racionais, todos eram espíritas, por todos viverem experimentando tudo para acertar, aparentemente ou não, e por estarem na categoria de animais, eram inconscientes. E o inconsciente vive de experiências. E quem vive de experiência é espírita. Então, toda a humanidade na fase de animal racional, todos eram espíritas, com duas categorias: os seres da terra em matéria, vivendo de experiências na matéria, e os habitantes do espaço, que são superiores aos da terra. E por a humanidade ser um centro astrológico, é que ficaram sendo joguetes ou instrumento dos astros que faziam do ser humano o que bem entendiam. Então vivia a humanidade subjugada e orientada pelos habitantes dos astros. Os habitantes da parte magnética só faziam o mal, e os habitantes da parte elétrica só faziam o bem. Vivia a humanidade completamente desregulada, desorientada, desequilibrada, martirizada por ser joguete dessas duas forças poderosas, elétrica e magnética. A magnética somente tratava das ruínas de todos, os desequilíbrios de um modo geral, a ponto de botar a pessoa obsedada, fanatizada, desequilibrada, e daí indo parar no hospício. Como foi constatado que o espiritismo era uma fábrica de loucos, por o hospício estar cheio de vítimas do magnetismo, surgindo a magia negra com suas forças maléficas, magnéticas, somente para a destruição da humanidade por serem forças poderosas. Tudo isto na fase espiritual, na fase de lapidação do animal racional. E a força elétrica, completamente ao contrário, procurando sempre fazer o bem aparente. O bem aparente assim, porque tudo que se acaba é aparente. Então vivia a humanidade num desequilíbrio total, atormentados pelos habitantes da parte do mal, dos astros, e os habitantes da parte do bem aparente. E desta forma foi uma das causas do desassossego da humanidade e do inferno em vida, pelo desequilíbrio feito pelos habitantes dos astros, que são espíritos também, em categoria superior por serem habitantes dos astros, e o ser humano em categoria inferior. O superior fazia do inferior o que entendia de fazer, e por isso o sofrimento e os padecimentos do inferior, que é o ser humano, vivendo ligados a eles e sendo açoitados dia e noite, e por isso o inferno em vida da humanidade. Tudo isto feito pela própria natureza, para que depois de lapidados e amadurecidos pela descrença generalizada entre todos, ficasse habilitados e preparados para conhecer, receber e entender a fase racional. No passarem para a fase racional, começaram a encontrar tudo o que necessitavam, e por isso, deixando de ser animal racional, porque passou para uma fase superior, que é a fase racional, e assim mudando a categoria, deixando de ser animal racional,
para ser aparelho racional. E como aparelho racional, fica desligado dos habitantes dos astros e desligado do elétrico e magnético, por estar a caminho de se ligar à energia racional, à energia divina, por ser a ligação feita com o verdadeiro Deus, por estar ligado ao mundo racional, o mundo de sua verdadeira origem. E na origem está o verdadeiro Deus. Deus é racional, o verdadeiro Deus do animal racional, o verdadeiro Deus de tudo que é racional. Então, o verdadeiro Deus é racional, o racional superior, habitante do mundo racional, o mundo dos habitantes, puros, limpos e perfeitos. E assim veja que o Espiritismo foi um mal necessário para a lapidação do animal racional, que era muito embrutecido. Agora que já estão bem lapidados, a brutalidade ainda existe. No passado era muito pior. E assim, para que chegassem à conclusão real, racional, tinham mesmo que passar pela lapidação espiritual, e de forma que toda a humanidade, por estar ligada a este conhecimento, a este conjunto elétrico e magnético, é que estavam ligados aos habitantes dos astros, que são os espíritos, os maus da parte magnética e os bons aparentes da parte elétrica. Porque por todos estarem aí presos dentro do elétrico e magnético, é que nunca puderam saber o porquê que eram assim e o porquê que este mundo era assim. Por isto, tudo ser um mundo espiritual. Todos vivendo sem saber por que viviam e por não saber por que viviam, experimentando tudo para acertar ou não. Acertar aparentemente, porque no mundo de matéria, onde tudo se transforma e degenera, não há coisa alguma certa. Certa aparentemente, e por isso hoje é uma coisa, amanhã outra e depois outra, e assim sucessivamente, devido ao processo das transformações e o processo da degeneração. Então toda a humanidade é espírita, por isso, experimentando tudo para ver se gosta, para ver se acerta, e todos ligados aos habitantes dos astros, que são espíritos também, que os instrumentos deles são seres humanos. É a forma de trabalho deles dar pensamentos bons e pensamentos maus, transmitir ideias boas e ideias más, transmitir imaginações boas e imaginações más, intuições boas e intuições más. É o trabalho deles em cima da humanidade, por estarem unidos no mesmo mundo e serem todos da mesma formação elétrica e magnética. E por isso são corpos de matéria elétrica e magnética. Por assim serem, é que estão ligados a eles, da mesma formação, com diferença deles serem invisíveis e a matéria visível. Então, rege a força superior, dominando a inferior. A força boa transmite o bem, a força má transmite o mal. Está aí este reinado deformado, como é redigido pela natureza cosmológica e astrológica, por existir uma infinidade de habitantes de várias categorias devido à hierarquia da formação desta deformação. O espiritismo é superior dentro desta deformação, e a matéria, nada. E porque a matéria é passageira, se acaba, e eles são eternos, e por isso em categoria superior. E a pessoa, para se ver livre da perseguição deles, é preciso que segure no livro, que é da fase de energia racional, e leia bastante para se ligar o mais breve possível à energia racional,
para que a energia racional elimine o magnético no corpo de matéria, porque enquanto o corpo de matéria está com grandes cargas magnéticas, fica ligado aos habitantes da parte do mal, e daí a perturbação, porque lê muito pouco. É preciso que leia muito para se ligar à energia racional, e a energia racional desligar a parte magnética do corpo. Lendo pouco, custa se ligar à energia racional. Então, está aí um pedacinho da forma desta natureza do encanto, como era e como é.